Ser aberta e lida na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Hoje é o encerramento, é a última mensagem sobre dons espirituais, a sexta mensagem sobre dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, e o texto é o mesmo texto da semana passada, a partir do verso 26. Os irmãos vão se recordar. No domingo passado nós fizemos uma abordagem, mas nós não conseguimos avançar além do capítulo 14, verso 26, mas hoje nós pretendemos então caminhar até o final do capítulo 14, ainda falando sobre dons espirituais. Como esse texto já foi lido na íntegra na semana passada, na noite de hoje, irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem apenas os versos iniciais, a partir do verso 26, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isso sucessivamente, haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, na noite de hoje, em nome de Jesus. Nessa sexta e última mensagem acerca de dons espirituais, irmãos, o tema da mensagem é o mesmo da primeira, acerca dos dons espirituais. Esse tema vem do capítulo 12, na parte inicial, quando Paulo diz acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Então ele passa a conversar sobre dons espirituais, ele vai instruindo a igreja, usa o capítulo 12, o capítulo 13 e todo o capítulo 14 também sobre isso. No capítulo 14, conforme os irmãos estão aprendendo e vendo nas escrituras, irmãos, Paulo vai ensinando a igreja como a igreja deve exercitar os dons espirituais no culto. Por isso nós estamos abordando sobre o culto. Mas eu falei para os irmãos na mensagem anterior que nós teremos uma série exatamente sobre culto. Começamos um pouquinho a abordagem na semana passada, mas ainda enfatizando dons espirituais. E por que o capítulo 14 fala sobre dons? Porque ele conclui esse tema lá no último verso, que são os versos 39 e 40. Acompanhem a leitura aí dos versos 39 e 40, quando ele diz: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então nós vamos observar que Paulo vai instruir a igreja acerca dos dons espirituais. Paulo reconhece a profusão de dons espirituais que há entre os membros da igreja, mas ele também quer que a igreja reconheça que o culto é uma desordem. O culto coríntio, os irmãos vão se recordar, no domingo passado eu estabeleci bem essa diferença entre o culto em Corinto e o culto bíblico, e que eles não conversavam um com o outro. A igreja de Corinto, irmãos, foi uma igreja que criou uma liturgia à parte. O culto de Corinto era um culto diferente, tanto que eles se julgaram no direito, inclusive, de mudar a celebração da ceia do Senhor. Falamos sobre isso no domingo passado. A ceia deixou de ser o pão e o vinho. A ceia passou uma festa que eles criaram, porque a igreja de Corinto entendeu que podia mexer no culto, e Paulo fala não. E Paulo fala não. E Paulo fala não. Não. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 28, 11, 23, eu recebi do Senhor o que eu entreguei para vocês. O que é isso que vocês estão fazendo? Quem entregou isso para vocês? O que vocês estão fazendo na hora do culto? Não, é pão e é o cálice, é isso. Esses são os dois elementos. A igreja de Corinto, irmãos, repito, foi a igreja que começou a achar bonitas essas coisas, essas novidades culticas e litúrgicas, e Paulo fala não, isso não é culto.
Então, como que há a manifestação de dons com essas coisas acontecendo no culto? E aí nós vamos então retomar hoje essa última mensagem sobre dons espirituais, a manifestação dos dons, irmãos, nos cultos. Como deve ser? O culto na igreja de Corinto, nós vimos na semana passada, eu fiz uma leitura junto com os irmãos de como a igreja estava dividida, e nós aprendemos, irmãos, que o culto é a nossa oferta para Deus. Culto é a nossa oferta. Como que aquela igreja estava ofertando? Se estava vivendo daquela maneira, distante do Senhor, um brigado com o outro, uma coisa terrível, a igreja tremendamente dividida, a ceia que foi modificada, o culto que foi modificado, e Paulo fala, não é dessa maneira. Então ele vai orientar a igreja, irmãos, para que a igreja seja doutrinada acerca de como é o culto. Então, a primeira lição que nós aprendemos, irmãos, que Paulo está instruindo aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 26, é que o culto deve edificar toda a igreja. O culto deve edificar toda a igreja. Volte o seu olhar para o verso 26. O verso 26 diz: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, um quer cantar, outro doutrina, eu quero ensinar, outro traz revelação, aquele tem língua, outro interpretação. O que fazer quando há tudo isso num culto? Gente querendo participar do culto, atuar na liturgia, o que fazer? Paulo diz: tudo tem que ser feito para a edificação. O primeiro filtro que Paulo estabelece para a igreja é: isso está edificando a quem? A igreja vai ser edificada com essa sua pregação? A igreja vai ser edificada com essa leitura, com esse ensino? A igreja vai ser edificada com esse canto, salmo? Vai ser de fato edificado? Ou você está querendo se mostrar na igreja? Ou você quer ser a estrela do culto? Ou você está querendo pegar carona na glória de Deus, no dom que Deus te deu? Se quer oferir lucros com isso, que edificação é essa? Então o primeiro filtro é: vai edificar a quem? A quem vai edificar? Irmãos, quando a gente observa uma leitura atenta do que é culto, a gente passa a perceber que a gente precisa aprender a cultuar. E eu estou falando das Escrituras, eu estou falando de um apóstolo que está instruindo uma igreja que está caminhando de forma perigosa para a perdição. Uma igreja que não está sabendo lidar com aquilo que Deus deu a eles, os dons espirituais. Então Paulo está dizendo: esse testemunho, por exemplo, vai edificar? A igreja precisa estabelecer filtro, irmãos. Uma igreja sem filtro, ela vira uma igreja de Corinto. E isso não é bom, porque a igreja de Corinto não é padrão para nenhuma igreja. O culto coríntio não é padrão para nenhuma igreja, não é padrão. Mas tem sido padrão para muitas igrejas. Mas não deve ser-lo. E Paulo está dizendo: filtro, vai edificar? Vou dar um breve exemplo, irmãos, um breve exemplo. Isso depende muito do pastor, se o pastor vai realmente fazer um culto para a glória de Deus ou para o ego dos homens. Vou dar um exemplo, um testemunho. Alguém quer dar um testemunho. Eu tenho um testemunho para dar. Primeiro vai dar um testemunho para mim. Primeira coisa. Ele vai contar esse testemunho para mim. Eu vou verificar se isso é verdadeiro. E eu vou dar para ele um tempo para mim, não para a igreja, para mim. Conta para mim essa história. Fala como se você estivesse contando para a igreja com o microfone na mão. Fala aí. Aí você vai orientar aquela pessoa a saber dar um testemunho. Sabe por quê? Porque há muito testemunho que fala mais do diabo do que de Deus. Há muito testemunho que é uma autopropaganda de si mesmo do que de Deus. É testemunho que fala mais mal do irmão do que glorifica a Deus. Então você tem que instruir aquela pessoa que vai pegar o microfone para falar. Porque ela não tem instrução, ela precisa ser orientada, porque o culto
é para edificar a igreja. Não para lançar dúvida na cabeça do povo, colocar minhocas e anacondas na mente do povo, ou jogar uns contra os outros. Não. Então, testemunho de última hora é risco para todos. Filtro é para edificação. Vai edificar? Olha, então eu preciso verificar essa história. Então, compete a quem isso? Ao pastor da igreja. É ao pastor, ele é o responsável. Então, a primeira lição que Paulo está dizendo é: o uso desse dom é para edificar a igreja? Então, amém. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, aqui nessa igreja, duas adolescentes vieram, não sei exatamente de que igreja, mas chegaram, faz uns 12, 13 anos, dizendo: a gente quer cantar. Vocês querem cantar na hora do culto, tá? Isso faltando 5 minutos para começar o culto. Então cantem aí. Aí começaram as duas a cantar aqui para mim, antes do culto, e começaram a rir, uma rindo da outra. Falei: filhas, vocês não estão entendendo o que é culto. Voltem para onde vocês vieram. Pode voltar. Vocês não querem cultuar. Ficaram bravas e foram embora, nunca mais voltaram. Eu fico imaginando se eu tivesse dado a oportunidade na hora do culto. O que ia virar esse culto? Uma rindo da outra, uma rindo para a outra. Conversando com o diácono Gustavo, semana passada, ele contou um episódio que ocorreu com Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pastor da Igreja Batista de Londres, Tabernáculo Batista. Então alguém estava insistindo muito para cantar no culto, mas insistindo muito com o Spurgeon. Queria porque queria cantar. O Tabernáculo Batista em Londres tinha mais de 5.000 membros. Então, depois que todo mundo foi embora, ele falou: pode cantar, minha irmã. Aí ela falou: não, mas o pessoal todo foi embora. Ele fez a seguinte pergunta: você queria cantar para o Senhor ou se mostrar para as pessoas? Aquela pessoa foi embora e nunca mais voltou. Tem gente que quer plateia. Não pode ver um microfone, porque o microfone é igual a poder. Ele quer uma oportunidade para demonstrar poder. O primeiro filtro que Paulo está dizendo é: o dom tem que edificar a igreja. Não é qualquer coisa e não é qualquer hora. Culto é coisa séria. A segunda lição que nós aprendemos no texto, irmãos, acerca do uso dos dons espirituais, é que o culto precisa ter uma ordem litúrgica. O culto precisa ter uma ordem litúrgica. Volte o seu olhar para os versos de 27 a 30. No caso de alguém que falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Então o que Paulo está dizendo é: o dom espiritual no culto, como deve ser? 2, no máximo 3, e sucessivamente, não os 3 ao mesmo tempo. Não, é ordem. Tem que haver ordem no culto, e tem que ter a ordem no culto. Há muitas igrejas, irmãos, que não seguem o culto bíblico, mas preferem o culto coríntio, como se isso fosse a expressão de culto. Pode batizar com o nome que for, mas não batize isso com o nome de culto bíblico, um culto cristão. Porque Paulo está dizendo: vamos ordenar o culto. Há necessidade de ordem. E não apenas para o falar em línguas. Olha que interessante, porque alguém poderá pensar: Paulo era contra as línguas. Não, Paulo nunca foi contra o dom de línguas. Ele mesmo tinha dom de línguas mais do que todos, ele dizia. Mas ele preferia falar na língua em que todos entendessem. Final, verso 28. Se não houver intérprete, a pessoa deve ficar calada. E por que deve ficar calada? Porque ninguém está sendo edificado, ninguém está aprendendo, ninguém está entendendo. Então Paulo diz: se não há intérprete, fica calado, meu querido. Meu irmão, ficar calado não é errado. Ficar calado não é repreender o Espírito Santo, não é nada disso. É porque não haverá edificação. Não foi a primeira lição que aprendemos que deve haver
edificação. Então, o falar em outra língua aqui não vai trazer benefício nenhum a nenhuma das pessoas. E Paulo está dizendo, são 2, no máximo 3, sucessivamente e com interpretação. Não tem interpretação, então não tem línguas. É assim nos cultos? Não é. Mas nós estamos aprendendo sobre o culto bíblico, o culto das Escrituras. E ele prossegue dizendo, no verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O que significa isso? 2 ou quando muito, 3, Paulo está estabelecendo o que esse homem está falando procede? O que esse homem está falando é realmente do Senhor ou é dele? Então observemos bem, irmãos, que a profusão dos dons espirituais, isso também precisa ser ordenado no momento do culto. O culto não é um mercado livre. O culto não é um mercado aberto, a céu aberto. Vamos ganhar no grito. Se eu gritar mais, eu vou vender melhor, vou fazer a maior divulgação do meu produto, vou colocar um preço bem barato e eu vou vender. Culto não é comércio. Paulo diz, o culto tem que ter ordem. Paulo vai dizer, inclusive, irmãos, no final do verso 40. Vamos ler juntos o verso 40, irmãos? Todos juntos, leiamos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Há uma ordem litúrgica dentro do culto. Deve haver. A igreja de Corinto não se preocupava com isso, porque os homens que assim ensinaram estavam fazendo culto para eles, para si mesmos ou para grupos, mas não para o Senhor. E o próprio Senhor Jesus estabeleceu: ao Senhor teu Deus somente adorarás e só a Ele darás culto. O culto não é para os membros da igreja, não é para os clãs da igreja, não é e nunca foi. É a nossa oferta para o Criador, o Senhor de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, o culto deve ser para a edificação da igreja de Cristo, e em segundo lugar, o culto deve ter uma ordem litúrgica. Uma terceira lição que nós aprendemos, irmãos, acerca da manifestação dos dons do culto, é que o culto deve ter sim um determinado controle. O culto deve ter sim um determinado controle. Volte o seu olhar para os versos 33, 31 e 32, perdão. 31 a 33. Porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, observemos bem, irmãos, que Paulo está dizendo uma coisa muito clara, inclusive não apenas, como citei agora há alguns minutos, não apenas para a questão dos dons espirituais, de dom de línguas, mas também de profecia, que é ensinar, exortar e consolar, conforme nós já aprendemos. Mesmo assim, isso deve ser julgado, e Paulo está estabelecendo aqui: controlem-se, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: controle-se. Você pode se controlar e você tem que se controlar. Estudando para essa série de mensagens, resolvi recorrer, irmãos, a alguns vídeos de cultos diversos, aleatoriamente na internet. Fiquei pasmado, absolutamente pasmado. O verbo vai para essa conjugação mesmo, viu, irmãos? Pasmado. Eu fiquei pasmado de ver pessoas em êxtase subindo nas colunas do templo como animais. Um tocou pandeiro e todo mundo começou a cair. Um outro tocou um outro pandeiro e todo mundo começou a dançar funk dentro da igreja, como se fosse um culto. Isso para citar alguns que eu posso mencionar. Os irmãos poderão consultar na internet, no YouTube, aí os irmãos vão ver coisas as mais bizarras, cultos repletos de bizarrices e de pessoas bizarras.
pessoas que se dizem líderes, até mesmo pastores bizarros. Irmãos, estamos falando sobre culto, não sobre espetáculos circenses. Estamos falando de culto. A igreja de Corinto perdeu a mão por completo e Paulo fala, não, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Se você não consegue se controlar, meu querido, isso não é de Deus, meu querido. Ponha o nome que você quiser, tenha a origem que for, isso não é de Deus. Mas para alguns isso é termômetro espiritual. Se no lugar onde eles estão não existem tais manifestações, isso não é de Deus. Aquela igreja é fria, como nós presbiterianos geralmente somos chamados, né, de sorveterianos, porque somos frios. Temos essa alcunha, sorveterianos. Não estamos preocupados com isso. Queremos aprender a cultuar ao Senhor. E nós temos orientações bíblicas para tal. Nós queremos isto. A Igreja Presbiteriana da Bela Vista, irmãos, quer ser esse referencial. Ela nasceu assim, essa igreja nasceu de oração. Foi assim que essa igreja nasceu. E desde a sua organização, em 1929, essa igreja tem prestado este culto ao Senhor. Ela se mantém de portas abertas, cultuando a esse Deus e a evangelização assim. Já existem outras igrejas com outras manifestações litúrgicas. Já existem outras igrejas com outras manifestações culticas. A Igreja Presbiteriana da Bela Vista é uma igreja que procura honrar e cultuar ao Senhor, tendo por base única e tão somente as páginas das Escrituras. É assim que somos, é assim que permaneceremos, cultuando ao Senhor com ordem e com decência, num culto que é também racional, não com base em emoções. Emoções mudam, constantemente as emoções mudam. O culto não é emocional, mas é racional. Portanto, o culto deve ter controle, sim, diz o apóstolo Paulo. E se não há controle, não é culto. O espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas. Uma quarta lição que nós aprendemos, irmãos, é que na manifestação dos dons espirituais na hora do culto, o culto não deve ter interrupções inoportunas. O culto não deve ter interrupções inoportunas. Volte o seu olhar para a partir do verso 34. Final do 33, 34, porque é a continuidade. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. O que estava acontecendo no culto em Corinto? O pregador estava pregando. As mulheres, em particular, as mulheres interrompiam o culto a todo instante, interrompiam a pregação, interrompiam o estudo a todo instante. Paulo fala, olha, como eu tenho orientado, não façam isso. E aqui vai uma explicação. Nós devemos se recordar que quando nós lemos esse texto na semana passada, eu falei, olha, não sei se eu vou chegar lá nessa semana, mas nós vamos abordar esse texto. É o silêncio das mulheres no culto, né? Irmãos, nós devemos entender isso aqui como uma questão cultural, e nós precisamos entender isso e interpretar dessa maneira. Na antiguidade, qual era a vida social que a mulher tinha? Não tinha. A mulher ficava apenas em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. A mulher não tinha vida social, a mulher só podia sair de casa, irmãos, para ir ao poço buscar água para a higiene do lar, e ponto final. A mulher não participava das rodas de conversas, as mulheres não ficavam lá
porta da cidade julgando as coisas, eram os homens. Então a mulher não tinha informação, a mulher não tinha formação nem informação. Esse era o mundo das mulheres naquela época. Então, exatamente porque elas estão ali, no culto, ouvindo coisas que elas não entendem, elas querem saber. Então interrompiam o culto toda hora. E Paulo fala, não, o culto não é para isso. Se as mulheres têm dúvidas, perguntem aos maridos. Os maridos têm uma vida social. Os maridos vão orientar. Os maridos vão dizer. Os maridos vão tirar as dúvidas. Mas na hora da mensagem, não. Daí nós aprendemos, irmãos, a dinâmica de um culto público. Eu sempre falo isso para os irmãos hão de se lembrar disso. A dinâmica do culto é diferente da dinâmica de uma escola bíblica dominical. A dinâmica de um culto comunitário como este é diferente da dinâmica do nosso estudo bíblico de quinta-feira. A dinâmica é diferente. E por que é diferente? Porque o culto é diferente do estudo bíblico. No estudo bíblico, como o próprio nome diz, é hora de estudo. Aí você tira dúvidas. No culto, não. E eu não estou me referindo apenas a culto. Nos grandes congressos internacionais, os irmãos veem isso, congressos de ONU e reuniões grandes, isso não existe. Porque o culto é diferente, irmãos. O culto, irmãos, é diferente de qualquer espetáculo. O culto é para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, os dons espirituais devem sim se manifestar na igreja do Senhor, porque é um lugar onde a igreja está reunida. A igreja precisa do exercício dos dons espirituais para que ela seja edificada. Agora, isso não dá direito, irmãos, a fazer do culto um lugar circense. Isso não confere ao pastor ou ao líder ou àquele que estiver à frente do trabalho o direito de ser um animador de auditório para que as pessoas se sintam bem. Meu querido, entenda uma coisa, o culto não é para eu me sentir bem. O lugar disso é divã, o lugar disso é viagem, o lugar disso é viajar de primeira classe, o lugar disso é praia, o lugar disso é qualquer coisa. O culto não deve ser, irmãos, um espetáculo circense. Isso chama-se circo, isso chama-se teatro. Culto não é entretenimento, isso chama-se sessão de cinema. Quer entretenimento? O mundo oferece. Ou então, se você tem uma casa muito confortável, um belo aparelho de som, uma bela TV, tem um entretenimento na sua residência. Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de cultuar ao Senhor. E culto é diferente. Culto é a manifestação do povo de Deus cultuando o seu Deus. E porque Ele recebe esse culto, Ele nos abençoa, Ele fala ao nosso coração. Ele nos edifica pela ministração do Espírito do Senhor. Por isso que saímos abençoados. Não porque o pregador é bom. Não é por isso. O pregador não tem esse poder. Não porque aquela pessoa canta bem. Não, essa pessoa não tem esse poder. É porque o Espírito Santo abençoa. É porque Deus usa. Deus usa pessoas. É porque aquele vaso é um vaso de bênçãos. É porque Deus usa aquele vaso. Então aquele vaso usado por Deus fala de Deus. Púlpito, irmãos, não é lugar para piada. Púlpito não é lugar para anedotas. O nome disso aí é stand-up. Quer dar piadinha? Vá no stand-up. Mas como eu falei domingo passado, os referenciais bíblicos estão sendo deixados de lado para pregadores. Estão estabelecendo outros perfis. E alguém poderá dizer, mas reverendo, isso é coisa desse tempo. Não é. 1 Coríntios capítulo 4, vamos virar umas paginazinhas para trás.
partir do verso 1, acompanhe o contexto. Falei sobre uma parte no domingo passado, hoje eu quero me delongar um pouquinho mais, para os irmãos perceberem que isso não é novo, isso é antigo, isso estava no perfil de trabalho daqueles que queriam pastorear Corinto. Eu vou repetir. Isso foi estabelecido como perfil para os novos pastores de Corinto. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quero parar aqui. Importa isso. Isso é o que importa. Isso é o que é importante. Esse é o perfil. A igreja tem que ver o ministro como um ministro de Cristo, não como um animador de auditório. Ele é um despenseiro dos mistérios de Deus. Ele não tem mensagem própria. Ele fala de Deus. Ele não vem falar dele. Ele não produz mensagem. Ele não faz mensagem. Ele não manda recado. Ele anuncia a palavra de Deus. O que se requer, além disso, de ser um ministro, o que se requer dele é que ele seja legal, boa praça, amigão, parceiro. É isso que está na sua Bíblia, meu irmão? Não. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, meu querido. A referência é ser fiel. A referência não é ser boa praça, amigão, parceiro, não é. Isso não é referencial, isso não é perfil, mas tem sido. Isso era assim já na igreja de Corinto. Paulo fala, opa, vocês perderam os referenciais. Continuemos. Verso 3. Todavia, entretanto, ou seja, apesar de tudo isso que vocês estão fazendo aí em Corinto, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Eu não estou nem aí para vocês, diz Paulo. Eu sei o que vocês pensam de mim, mas eu não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Porque aquele que me deu um chamado, é a ele que eu vou devolver o meu cajado de pastor. É a ele que me chamou. Então eu devo ser fiel a ele, não a vocês, diz Paulo. Então, não me importa o que vocês pensam de mim, diz Paulo. Ele prossegue, irmãos, verso 5: não julgueis antes do tempo. Não é hora de julgamento. Não é. Haverá um dia em que todos nós seremos julgados. Não é agora. Não estabeleçam padrões fora do tempo ou fora das Escrituras. Verso 5, na parte final. Ele manifestará os desígnios dos corações, as verdadeiras intenções que estão por trás das belas palavras e das belas aparências. Deus vai julgar. Porque o falso profeta, irmãos, ele não se anuncia como falso profeta. Ele se anuncia exatamente o contrário, como salvador da pátria. Ele é o bom, ele é o melhor, mas por trás há as intenções do coração, que o povo não vê ou não quer ver. Mas Deus diz, Paulo diz, uma hora essa máscara vai cair e tudo isso vai vir às claras. A partir do verso 6, Paulo é muito duro, viu, irmãos? Eu vou ler aqui dentro daquilo que eu entendo que tenha sido o tom de voz de Paulo ao escrever. E não se assustem comigo. Não se assustem. A partir do verso 6. Essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Os irmãos se recordam que eu falei que a igreja estava dividida entre
planos ministeriais, modelos ministeriais, os irmãos se recordam? E Paulo fala, olha, eu vou citar o irmão Apolo aqui, não vão além, gente. Não estabeleçam outros padrões além destes que estão escritos. Não estabeleçam outros perfis. Não façam isso. E aí ele está colocando Apolo do lado dele. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Já estáis fartos, ou seja, Paulo vai uma palavra dura para a igreja. Quando Paulo está dizendo já estáis fartos, Paulo está dizendo assim, vocês são bons demais, não? Vocês se acham, não? É isso, viu, irmãos? Só que Paulo é mais educado, né, naturalmente. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Ou seja, na ausência de pastores, vocês mandaram e desmandaram. É isso? É isso. Porque vocês são bons demais. Vocês não precisam de pastores. Não é isso? Não é isso? Não é mesmo? É o que Paulo está falando. Eu repito, não se assustem, irmãos. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Ou seja, vai ter lugar para mim. Vou ter vez? Vou ter voz? Ou são vocês os donos? É isso mesmo? Porque a mim, aí diz Paulo, a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em primeiro lugar. É isso que está na sua Bíblia, irmão? Em último lugar. Parece que Deus nos colocou como cauda. Parece que a gente não vale nada na igreja. Ninguém quer nos ouvir. Como se fôssemos condenados à morte, ou seja, vamos matar. Já decidimos, ele não tem saída. Ele está no corredor da morte, o Senhor tem direito ao seu último pedido, pode pedir o que quiser. Porque nós nos tornamos espetáculos ao mundo. Virou palhaçada isso aqui. Estão zombando dos apóstolos. Nós não temos lugares. Não temos vez nem voz mais. A anjos e aos homens. Ou seja, virou festa. Virou festa. Nós somos loucos por causa de Cristo. Ou seja, o que a gente prega não vale nada. Vão dizer, você é louco. Ninguém faz mais isso hoje. Então, nós, loucos. Vós, vocês sabem tudo. Nós não sabemos nada, mas vocês sabem. Nós somos os fracos. Vós, fortes. Vós, nobres. Nós não fazemos faltas. Desprezíveis. A palavra desprezível aqui, irmãos, é uma palavra muito forte. É quando você vai se limpar. Os irmãos entenderam bem. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, ou seja, nós não temos estabilidade. E pastor não tem mesmo. Pastor não tem estabilidade nenhuma. E não tem mesmo. Nos afadigamos, o trabalho ministerial cansa. Trabalhamos com as próprias mãos. Daí eu defender a ideia de que o pastor tem que trabalhar. O pastor tem que ter profissão. O pastor tem que ter formação. O pastor tem que ter. Quando somos injuriados, ou seja, quando vocês se reúnem lá para falar mal da gente, bem dizemos, ou seja, a gente tem que falar bem, a gente não pode falar mal, a gente não pode retribuir na mesma moeda. A gente tem que falar assim, irmã, mas vocês estão caluniando a gente. Quando perseguidos, a gente tem que ser o bom moço, a gente tem que aguentar. A gente não pode responder na mesma moeda, a gente não tem que perseguir ninguém dentro da igreja, mas a gente pode ser perseguido, né? Vocês fazem isso, não? Quando caluniados, calúnia aqui, irmãos, é crime, falar mal, é difamar, é colocar o seu nome na lama, é colocar dúvida na cabeça do outro sobre a sua idoneidade. Quando perseguidos, suportamos, quando caluniados,
a gente tem que fazer as pazes, a gente tem que procurar a conciliação. Olha Paulo falando da igreja de Corinto. Temos até agora sido considerados lixo do mundo, escória de todos. Escória é aquilo que o organismo rejeita. É assim que vocês estão vendo o pastor ultimamente. A igreja de Corinto, irmãos, precisava de muita orientação. E Paulo está dizendo: eu vou dar voz a nós, pastores, aos apóstolos, eu vou dar porque nós não temos mais vozes. E vamos perder a vez. Púlpito, irmãos, tem sido privilégio, não mais de fiéis, pastores fiéis comprometidos. Não mais. Esses são raros e estão perdendo oportunidades. Porque os perfis mudaram. Aí eu repito, isso não é novidade, irmãos. A igreja de Corinto já fazia isso. Paulo aqui está fazendo uma defesa, irmãos, não dele. Mas Paulo está dizendo: vocês estão perdendo os referenciais do que é igreja. Vocês estão perdendo os referenciais da identidade de um pastor. E vocês estão trocando isso. Vocês trocaram. Deus não trocou. Deus tem dado pastores, irmãos, desde sempre. Ele disse: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, não segundo o coração de vocês. Porque Ele sabe muito bem o coração do seu povo. Ele conhece. Na primeira oportunidade, Moisés foi substituído por um bezerro de ouro. Meu querido, se Moisés foi substituído, que pastor não vai ser substituído por qualquer coisa? Moisés, o legislador, o homem que esteve com Deus face a face, o homem que recebeu as tábuas da lei, o homem que pisou terra santa, o homem que teve o seu rosto modificado pelo terror da presença de Deus. Aquele homem foi substituído. Imaginem todos os demais. Mas, repito, isso não é novidade. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja boa, apesar de todas essas coisas. Mas era uma igreja que precisava de instruções por conta dos dons espirituais. A igreja precisava entender o que eram os dons, que os dons são dados pelo Espírito Santo, e é o próprio Deus quem coloca a pessoa dentro da igreja para exercer. Então, os dons são coisas seríssimas, tem a ver com a trindade, tem a ver com a edificação da igreja, e os dons se manifestam no culto, mas eu tenho que saber o que é culto. Porque se eu estiver modificando o culto, nada vai edificar, vai fazer barulho. E nada além de barulho. As coisas serão feitas? Sim, as coisas serão feitas. Mas Paulo não quer que as coisas sejam feitas. Paulo quer que a igreja seja edificada. É bem diferente. Paulo não é contra o fazer, mas Paulo orienta o como fazer. No próximo domingo, nós vamos começar uma série sobre culto aqui na igreja. Eu convido você a não faltar. Queremos visitar os textos bíblicos, queremos lê-los, queremos entender o contexto, queremos ouvir Deus desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, porque nós queremos. Entenda uma coisa, irmão. Se a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar como convém, imagina cultuar. Percebeu? Então, onde eu vou aprender a cultuar? No mundo? Não, o mundo não tem nada para me ensinar. Eu preciso conhecer as Escrituras, como Deus quer ser adorado, como Ele determinou isso. Então, eu preciso ter tempo para as Escrituras. Para muitas pessoas, irmãos, essa é a minha última palavra. Para muitas pessoas, o culto precisa sim ter efeitos, músicas, choros, sons, luzes, gelo seco, animações. Sabe por quê? Porque pessoas que buscam essas coisas dentro de um lugar chamado igreja são pessoas que têm isso na sua mente.
O nome disso é entretenimento. Eles estão tão cheios de entretenimento. Eles veem tanto entretenimento o dia inteiro, que para eles o culto tem que ser uma continuidade do que eles têm lá fora. Não, querido, isso não é culto, isso é entretenimento. Pensai nas coisas lá do alto. Despojai-vos, pois, de toda a impureza. Revesti-vos, muda a roupa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estamos na televisão, estamos na internet, estamos no Facebook, cheio de entretenimento. Estamos plenos de entretenimento. Achamos bons os entretenimentos. Particularmente, eu acho que ninguém faz festa, ninguém faz um evento como os estadunidenses. Ninguém faz. Eles são mestres, qualquer coisa deles é fantástica. Um jogo de NBA, qualquer evento que os Estados Unidos estão promovendo, queridos, eles são mestres. Eu admito. Eles sabem fazer como ninguém faz. Há outros espetáculos no mundo afora que eu não conheço, os irmãos sabem, eu nunca saí do Brasil, mas que eu vejo pela internet, que são maravilhosos, emocionantes, são. Mas isso é entretenimento. Nós não falamos de entretenimento na igreja. Na igreja nós falamos de culto. Mude sua mente, meu irmão. Quero convidar você a rever os seus conceitos do que é culto. Mas não porque eu sou pastor presbiteriano, não por isso. Mas é porque eu não vejo nas Escrituras lugar para isso. Eu quero convidar você a vir para essa igreja e estudar a palavra de Deus comigo. Vamos abrir essa Bíblia. Vamos visitar as páginas das Escrituras. Vamos conhecer quem é Deus. E vamos aprender a nos portar diante dele. Moisés também achava que ele podia se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. E Deus falou: pare aí. Tire a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa, meu querido. Lá você anda do jeito que você quer. Aqui você está na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Moisés teve que parar e dizer: opa, eu conheço esse território aqui, mas eu vou tirar as sandálias dos meus pés, porque eu estou diante de Deus. Culto é estar diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique em nome de Jesus. Amém.